Glória a Deus. Queremos nessa noite cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe cada irmão, cada irmã que nos está acompanhando nessa noite. Vamos estar orando nessa noite, encomendando a Deus mais este culto e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, ó Deus, para Te agradecer, Senhor, as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Te damos graças, Senhor, pelas vitórias, pela Tua misericórdia, por até aqui o Senhor nos ter guardado, Senhor, debaixo da Tua mão. Querido Deus, nos abençoa mais uma vez, abençoa este culto, Deus, recebe, Senhor, este louvor, recebe a nossa adoração. Querido Deus, que o Senhor possa alcançar todas as vidas, Senhor, que estarão, Senhor, assistindo, Senhor, conectadas, Senhor amado, neste momento. Que o Senhor abençoe, meu Pai. Que o Senhor alcance aquele que está enfermo, aquele que precisa de um milagre, precisa, Senhor, da sua providência. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha vitória, abençoa, Senhor, a cada irmão, cada irmã, aqueles que estão, Senhor, em um leito de enfermidade, que estão, Senhor, precisando, Senhor, da sua bênção. Pai querido, seja conosco mais uma vez, que o Senhor esteja quebrando todas as correntes, todo impedimento, todo embaraço, Deus, e que o Senhor possa nos dar vitória. Seja com cada um dos seus filhos, Senhor, seja conosco mais uma vez, nos dá a sua bênção, em o nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos mais uma vez diante da presença do Senhor, para junto nós louvar e bendizer aquele que é digno de toda honra e toda glória nesta noite. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja te adora nesta noite.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por seu grande amor, por sua grande bondade. Quero agradecer a Marili, todo o Ministério de Louvor abençoado. Glória a Deus por isso. Hoje nós não temos aqui a presença do Francisco e da Márcia, porque já liberou parcialmente o trabalho e eles estão ali agora louvando, glorificando o nome do Senhor ali juntamente com a igreja no culto presencial. Então, graças a Deus que em andamento. Estava agora à tarde, queridos irmãos, meditando que nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E dá a impressão que o nosso sofrimento é maior, que nós estamos sofrendo mais do que outras pessoas. Mas a realidade é que existe um sofrimento generalizado, né, irmãos? Cada um de uma forma, cada um de um jeito. As autoridades estão com as suas angústias, quem está empregado está com as suas angústias, quem está desempregado está com as suas angústias, quem é comerciante, os pastores, os membros. Então todos nós estamos passando por um momento bem difícil, mas Deus nos dará vitória em nome do Senhor. Nós devemos de perseverar e Deus nos dará vitória, nós vamos vencer. Muito em breve nós vamos cantar o hino da vitória, querendo Deus, muito em breve nós estaremos desfrutando da nossa vitória. Quero fazer uma breve oração e nós vamos agora passar para a meditação da palavra de Deus
para os nossos corações nessa noite. Vamos orar então. Senhor Deus, bendito é teu nome, te agradecemos mais uma vez porque aqui estamos, reconhecemos a nossa total dependência, reconhecemos que o Senhor é o Criador e é o mantenedor, o sustentador de todas as coisas. Deus, tenha misericórdia de nós, que estamos aqui agora, Senhor, participando desse trabalho, aqueles que futuramente também terão contato com esse material. Ajuda, Senhor, por amor ao teu nome. Seja conosco, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e te reconhecemos, eterno Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero fazer uma primeira leitura da palavra de Deus. No livro escreveu o profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 10 até o versículo 13. Diz assim: Passai às terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então o profeta Jeremias está descrevendo aqui algo que chamou a atenção de Deus. Ele está declarando aqui que nunca houve uma nação que trocou o seu Deus. Todas as nações daquela época ali de Jeremias eram leais, sinceras, fiéis, seguidoras do Deus delas, posto que não eram deuses, está escrito aqui a palavra de Deus. Mas mesmo que eles tinham um Deus que não era Deus, eles permaneciam fiéis, permaneciam leais a este Deus. E eles permaneciam fiéis e leais. E o povo de Deus, que o Senhor está chamando aqui, que era a glória, ele deixou o Deus vivo para ir atrás daquilo que não era nada. E por que nós podemos entender, irmãos, que não era nada? Porque se nós imaginarmos o que diz a palavra de Deus, se nós tentarmos fazer uma regressão, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Este princípio só Deus sabe quanto tempo faz, qual é a data desse princípio. Mas se nós acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, e nós começarmos a regredir antes do princípio, antes de Deus criar o mundo visível, antes de Deus criar o mundo invisível, antes de Deus criar tudo aquilo que existe, nós podemos entender que existia apenas o próprio Deus. Então, antes de Deus criar a primeira coisa que foi criada, ou o primeiro ser que foi criado, existia somente Deus, tão somente a pessoa de Deus. Então Deus, um dia, por sua vontade, por sua deliberação, por sua sabedoria, por seu plano, ele começou a criar. Então nós podemos entender que existem apenas duas categorias: é o Criador e a criação.
naquele momento em que só existia Deus, antes de Deus criar a primeira coisa, só existia Ele. E depois Ele resolveu criar. E Ele criou coisas e criou seres. E Ele está dizendo aqui que o povo de Israel deixou o Criador, está dizendo aqui que ele trocou a sua glória para adorar outro Deus, posto que não é Deus. Posto que não é Deus. Então Deus é o Criador e tem a criação. Às vezes nós podemos imaginar que o mal está vencendo, que o inimigo de nossas almas está vencendo, que o maligno está vencendo. Mas irmãos, pensem da seguinte forma: se Deus existia um dia só Ele, em algum momento existia somente Ele, e Ele criou todas as coisas. Então, o maligno, o adversário de Deus, os adversários de Deus, são criados. Então eles foram criados e são mantidos pelo próprio Deus. Todos os inimigos de Deus, o adversário de nosso Deus atua com uma gota do poder que Deus concedeu a ele. Então, como é possível um ser criado que está usufruindo de um pouquinho de poder que Deus emprestou para ele? Como é possível este ser criado que tem um pouquinho de poder emprestado derrotar o Criador, fazer frente ao Criador? Deus poderia desfazê-lo numa fração indivisível de tempo. No entanto, Deus o mantém, porque Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios. Mas este ser criado, que tem um pouquinho do poder que Deus emprestou para ele, jamais conseguirá fazer frente. Então, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, e Ele está administrando o seu plano. Não importa quais são as aparências, não importa se o mal está prevalecendo. O Criador, sustentador de todas as coisas, é o Senhor dos céus e da terra. Tudo está debaixo do seu desígnio, do seu plano e do seu propósito. E o povo aqui de Israel, na época de Jeremias, é por volta de 600 antes de Cristo, um pouquinho antes disso, que Jeremias profetizou uns 50 anos. Aqui que o povo trocou de Deus. Trocou de Deus. Agora, como assim trocar de Deus? Não tem como trocar de Deus, porque Deus é um só. Então, no livro de Isaías mostra no capítulo 44 o que é a tentativa de trocar de Deus. Como nós dissemos, existe apenas o Criador e a criação de Deus. Então, se nós deixamos o Deus vivo, como Israel deixou, o que nós vimos aqui em Jeremias 2, e a pessoa vai adotar outro Deus, a palavra diz que outro Deus é assim. Jeremias capítulo 44, versículo 14 ao 16, olha a descrição que a Bíblia faz de outro Deus, com D minúsculo, que está dizendo aqui, posto que não são deuses, conforme está escrito. Mas olha o que a palavra de Deus fala a respeito de tentar ter outros deuses. Isaías 44, de 14 a 16. São assim essas pessoas: abatem cedros, escolhem ciprestes ou plantam olmeiros que a chuva faz crescer. Depois, parte dessa madeira serve-lhes para se aquecerem ou para cozerem pão. Com o resto, fazem eles mesmos
um Deus. Um Deus para as pessoas adorarem. Um Deus perante o qual a gente que se inclina e se ajoelha. É isso mesmo. Parte da árvore serviu para prepararem a carne que vão comer, serviu para se aquecerem, para lhes dar satisfação, e com o resto fabricam um Deus para si, um Deus esculpido. Inclinam-se perante ele, adoram-no e fazem-lhe orações. Qual a oração? Livra-me, diz eles, tu és o meu Deus. Então, bela troca fez o povo de Israel. Deixou o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, por influência de não estudarem a Bíblia, de não conhecerem a palavra de Deus, por influência de casamentos mistos, porque os filhos de Israel se casaram com filhas de outros povos que tinham outros deuses, acabaram influenciando, trocaram de Deus. E qual era o Deus que eles estavam trocando? Iam na mata, iam no bosque, pegam a árvore, trabalha com a árvore, descasca a árvore, esculpe a árvore, faz ali uma imagem. Com o que sobra da árvore, eles aquecem a sua lareira, se aquecem com a sua lareira, fazem as suas refeições, fazem lenha, e aquela imagem que ficou, dobram os joelhos, clamam e diz: tu és o meu Deus. Uma árvore que a metade eles fazem lenha e a outra metade fazem clamores. Então foi esta a troca que fez Israel. Por quê? Porque há um Deus. Se for trocar o Deus verdadeiro, terá de trocar, como já dissemos, por algo da criação. Então aí Isaías continua dizendo, no mesmo capítulo 44, no versículo 18, Isaías continua falando assim: tanta ignorância e Deus acabou por fechar-lhes os olhos para que não vejam, fechou-lhes a mente para que não entendam, e nenhum deles reconsidera, nenhum deles pensa um pouco e diz para consigo: mas isso que tenho na minha frente não passa afinal de um simples pedaço de madeira. Foi lenha que me serviu para cozer o pão, para me assar a carne. Como é que então o resto pode servir para ser um Deus? Será realmente justo que me ajoelhe na frente de um pedaço de lenha? Esse pobre e enganado está-se a alimentar como que de cinzas. Está a confiar em algo que nunca poderá dar ajuda de espécie alguma. E para acúmulo, não tem em si entendimento suficiente, sequer para refletir e para dizer consigo: não será que esta coisa, este ídolo que estou a segurar na mão, é uma profunda mentira? Então, Isaías continua aqui falando, isso que nós já temos dito aqui, que o coração deles enganado está como que se alimentando de cinzas. O coração deles não tem entendimento para perguntar, para refletir consigo mesmo: o que é que eu estou fazendo? Então, está falando aqui de que é uma ignorância, está falando aqui que é uma estupidez. Então acredito que ficou bem claro o exposto até aqui. Parece uma situação bem clara, não é? E nós louvamos a Deus e nós agradecemos a Deus porque falamos: graças a Deus que eu estou livre disso.
que eu não estou numa situação semelhante a essa, porque é tão claro, não é? Deixar a Deus, pegar um pedaço de madeira e dizer, ó, você é meu Deus, tão claro. E nós dissemos, graças a Deus, eu estou livre disso. Graças a Deus, eu não tenho estes outros deuses na minha vida. Mas, vamos ver o que Deus tem para nós nesta noite. Lá em Romanos, quando o Senhor está esclarecendo a respeito da salvação através de Paulo, Ele está falando aos judeus que também se sentiam bem convictos de que estavam livres de uma situação como essa. Então, lá em Romanos capítulo 2, versículo 19 até o 21, diz assim, que os judeus, a respeito dos judeus, diz assim, está convencido, ó, a palavra, está convencido de que é guia para os cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Então, eles se sentiam convencidos de guia e de luz. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Então se consideravam capazes de instruir. Mas está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Então eles estavam convencidos, consideravam, estavam certos. Mas lendo lá Romanos 2, nós vemos que continua, pois bem, se você ensina aos outros, por que então não ensina a si mesmo? Então, continuando do capítulo, versículo 22, do capítulo 2 de Romanos, nós vamos ver que esse povo que se considerava, que estava convencido, que estava certo, eles se escondiam atrás de uma religião, se escondiam atrás de um conhecimento, se escondiam atrás de uma convicção e faziam coisas completamente fora da vontade de Deus, completamente fora da palavra de Deus. Então, é muito claro quando nós lemos Isaías 44, graças a Deus, eu não adoro um pedaço de árvore, graças a Deus eu estou livre disso, mas será que não existe também algumas coisas mais difíceis de detectar? Será que também não existem ídolos? Será que também não existem coisas da criação de Deus que de uma forma sutil, de uma forma que às vezes nós nem percebemos, ocupa algum lugar também de Deus na nossa vida? Lá em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 17, está dando um retrato da igreja de Laodiceia, né, que nós entendemos já que é a igreja da época do arrebatamento. O povo, a carta que se manda para a igreja diz assim, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Era isto. E foi essa a mensagem que o Senhor mandou para a igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí continua. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então eles estavam numa posição dizendo que eram ricos, dizendo que eram abastados, dizendo que não tinha falta de nada, e na verdade, como que eles estavam? Na posição de miserável, ou em outra tradução, desgraçado, pobre, cego e nu. E aí, é a palavra de Jeremias 44 que nós lemos, versículo 20, tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu. E este é o perigo. Às vezes as coisas não são tão claras para nós, como fazer um Deus de um pedaço de árvore.
E pensamos que estamos livres. Mas e os deuses ocultos que podem estar nos enganando? E os deuses ocultos lá dentro de nós que podem estar nos iludindo? E a possibilidade de nós mesmos sermos os nossos pastores. Está dizendo aqui, Isaías 44:20, tal homem se apacenta de cinza. Então, quer dizer, são pessoas que são pastores da sua vida. A própria pessoa está se pastoreando. Mas qual é o pastoreio que ela faz? Não são de verdes pastos, são de cinzas. E diz mais, o seu coração enganado o iludiu. E lá em Apocalipse, o Senhor mandou a carta dizendo, olha, você fala que é rico, você fala que não tem falta de nada, mas é miserável, é pobre, é cego, é nu. Então nós precisamos de tomar cuidado com isso daí. Ainda, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, ele falando do publicano e do fariseu, do cobrador de impostos e do fariseu, ele estava mostrando também uma pessoa que estava cheio de convicção. Graças a Deus, eu estou livre de uma situação como essa. Mas e os enganos? Então, diz assim, Lucas 18, versículo 9. Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes de tudo quanto ganho. Então vejam a postura do fariseu. Apocalipse 3:17 diz, sou rico, não tenho falta de nada. E não sabe, seu coração enganado, iludiu. E aqui o fariseu orando, Senhor, graças te dou, que não sou como os demais homens. Então quer dizer, o fariseu não foi orar, o fariseu foi tocar a trombeta de si. O fariseu, ele não agradece a Deus pelo que Deus é, ele agradece a Deus pelo que Ele é. Ele se gaba diante de Deus. E como alguém diz, quase que o fariseu deu os parabéns para Deus por ter um servo assim que nem ele. Quase, Deus, olha, parabéns, o Senhor tem um servo aqui. Quase que ele deu os parabéns por Deus ter um servo tão bom assim. Então vejam bem que esse homem não estava ali adorando a árvore como descrito em Jeremias, em Isaías 44. Mas era um homem que estava se apacentando de cinza. Era um homem que tinha um coração enganado, que estava iludindo a ele. Olha o perigo. Uma pessoa que era o seu próprio pastor, e que não ia para os pastos verdes, para as águas tranquilas, ia para a cinza. Então olha o perigo que pode acontecer na minha vida, que pode acontecer na sua vida. Então isso é um problema. Então eu estou apresentando aqui o problema. Mas precisamos apresentar também uma solução. Precisamos apresentar também uma saída, para nós não colocarmos uma criação, ainda que seja nós mesmos, no lugar do Criador. Adorar a Deus, ter outro pastor, a não ser o pastor que é o Criador dos céus e da terra. Então como que nós escapamos disto? A leitura da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28,
A palavra de Deus nos orienta assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como que eu posso me examinar? Se eu estiver me examinando segundo as minhas medidas, eu vou continuar me pastoreando de cinzas. Mas olha, eu deixo um exemplo assim. Pedro, o apóstolo Pedro, se examina quando ele está na presença do Senhor. Lucas capítulo 5, versículo 8 diz: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um pecador. Então, quando que Pedro se sentiu um pecador? Quando o Senhor fez ali aquela pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5, lança a rede do lado direito, que ela veio cheia de peixes. Na hora que Pedro viu aquele milagre, a luz do Senhor brilhou na vida dele, e ele pôde se examinar, e ele deu o decreto: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou um pecador. Então Pedro se examina quando ele chega na presença do Senhor. E o Isaías, que escreveu o 44, que nós lemos, no capítulo 6, Isaías, no versículo 5, Isaías também faz uma análise da vida dele. Quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu o trono de Deus, ele diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, quando Isaías viu o Rei, quando Isaías contemplou o Senhor dos exércitos, quando ele viu a glória de Deus, ele disse de si mesmo: ai de mim, porque vou perecendo. Ele sentiu a impureza dos seus lábios, sentiu os seus pecados. Então, quer dizer, quando ele chegou na presença do Senhor, ele pôde se examinar. Então, como que eu vou escapar de ter outros deuses e de ter o Deus verdadeiro na minha vida? A Bíblia diz: examine-se. Como que eu posso me examinar? Como dissemos aqui, Pedro pôde sentir, quando ele chegou na presença do Senhor, quem ele era realmente. A luz de Deus mostrou quem ele era. Isaías também, e tantas outras pessoas dentro da Bíblia e depois na história da igreja e até os dias de hoje. Se nós não tomarmos cuidado, não andarmos na luz de Deus, nós corremos o risco de nos pastorearmos a nós mesmos, de termos um coração enganado, que vai acabar nos iludindo, que vai acabar nos fazendo nos apacentar de cinzas. Então é necessário se examinar. Então, como que eu posso fazer para me examinar? A presença de Deus, conforme Pedro, conforme Isaías. Nós precisamos da luz de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para nós andarmos na luz, para nós estarmos na luz, nós temos comunhão com os outros, nós temos comunhão com Deus, nós andamos na luz e andamos purificados dos nossos pecados quando nós andamos na luz da presença de Deus. É a forma que nós temos de escapar do engano, de escapar de seguirmos o nosso coração e os nossos próprios passos. E aí, já indo para o fim da nossa meditação, Deus nos orienta na sua palavra a termos um cuidado contínuo da nossa vida espiritual. Em Levíticos, no capítulo 6, no versículo 12, no versículo 13, a palavra diz assim: o fogo, pois,
sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então, em Levíticos, o Senhor está ensinando aqui os sacerdotes a cuidarem do fogo, nos quais seriam oferecidos os animais, seriam queimados as carnes, as gorduras e tudo que era queimado para oferecer o sacrifício a Deus. E o sacerdote precisava fazer o quê? Cada manhã ele precisava cuidar do sacrifício, cuidar do fogo, cuidar do altar. Cada manhã ele precisava de colocar a lenha, ele precisava de organizar, ele não poderia deixar o fogo se apagar. E é isto exatamente o que deve acontecer na nossa vida. No versículo 11 do capítulo 6, diz assim: levará a cinza fora do arraial a um lugar limpo. Então, o sacerdote, ele precisava de colocar a lenha cada manhã e precisava tirar as cinzas velhas que ficavam ali no altar do sacrifício. E todos os dias isso precisava de acontecer. Então, é um retrato da nossa vida espiritual. Se nós não tomarmos o cuidado de todos os dias manter o fogo do nosso altar aceso na presença do Senhor, todos os dias nós não tivermos a preocupação de ter um momento de Bíblia, de ter um momento de oração, de ter um momento de intimidade com Deus, de ter um momento de abrir todo o nosso coração para o Senhor, contar todo o nosso dia para o Senhor, contar todas as nossas coisas para o Senhor. Gente, não tem bom, não há quem resista. Talvez Deus possa me usar, talvez Deus possa te usar, e aí vai bastante bênção de Deus, bastante lenha, bastante fogo, que vai gerar bastante cinza, e aí nós começamos a viver daquelas coisas, daquelas lembranças, daquela cinza velha que estava lá no altar, mas isso não resolve para a nossa vida. Por isso que muitas vezes o nosso coração enganado nos ilude. Por quê? Porque a bênção de hoje é de hoje, a bênção de ontem foi de ontem. Se Deus nos der uma bênção amanhã, será uma bênção de amanhã. Nós precisamos de fazer conforme diz cada manhã. Precisa ir lá, tirar a cinza velha, tirar os tocos, tirar o carvão, tirar toda a sujeira cada manhã, colocar a lenha nova e ter um altar sempre limpo na presença do Senhor, ter o fogo sempre aceso na presença do Senhor. Se nós acumularem no nosso altar, nós corremos o risco de ficarmos insensíveis, ficarmos críticos, sermos pessoas que acham defeito em tudo, em todos. Os nossos olhos ficam críticos, ficam pessoas que conseguem detectar a mínima falha. Nos tornamos pessoas difíceis. Então nós começamos a substituir a graça de Deus, começamos a substituir a bondade de Deus, e aí podemos dizer, como lemos aqui em Apocalipse: rico estou, de nada tenho falta, Senhor, graças te dou. Então a sensibilidade espiritual, a graça de Deus, o amor, a misericórdia, a tolerância, ela vem pela nossa comunhão com Deus e o altar de Deus alimentado a cada dia. Porque eu quero encerrar
dizendo: se não fica muito claro para nós, de dizermos: olha, eu não vou lá pegar uma árvore e fazer um Deus e depois com o resto, com os cavacos, fazer uma janta. Eu não faço isso, mas eu posso ter outras coisas na minha vida que vêm tão sutilmente que eu não percebo. Então, se examinar a cada dia, ter o altar de Deus a cada dia, para que eu fique em condições melhores do que as descritas em Isaías 44. E para que eu não caia naquela situação: tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ter Jesus Cristo como nosso pastor, e não nos apacentarmos de cinza, mas estarmos nos pastos verdes e estarmos nas águas tranquilas. Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para juntos nós adorarmos ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta noite. Estava
Amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor pela sua grande bondade, seu grande amor. Glória a Deus por isso. Graças a Deus, irmãos, continuamos vencendo em nome do Senhor. Logo nós estaremos reunidos aqui, estamos aguardando a liberação das autoridades. A data prevista era até hoje. Vamos ver qual a orientação que a nossa prefeitura nos dará durante esta semana. Vamos orar, irmãos, pelas nossas autoridades, para que eles tenham direção, sabedoria. Vamos orar para que o conselheiro das nações, o conselheiro dos povos, quando Deus abandona um rei, quando Deus abandona um pastor, coisa triste, não é? Quando o nosso conselheiro, Deus abandona uma pessoa, então nós não podemos jamais ficar sem o conselho divino. É Ele que nos dá o conselho. Então nós precisamos pedir que o Senhor dê o conselho para as nossas autoridades, que eles saibam como fazer e como proceder. Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes da nossa semana, os nossos aniversariantes. O Rian fez aniversário segunda-feira, né, Rian? O Cleiton fez aniversário, acho que quinta-feira, né? Parabéns, Cleiton. A irmã Adriana, do evangelista Emanuel, também fez aniversário. Parabéns, irmã Adriana, continue sendo uma bênção, viu? E a Tamires também fez aniversário, sexta-feira. Ô Tamires, parabéns, viu? Eu não vi na internet lá, mas parabéns, Tamires, que Deus te abençoe ricamente, tá bom? E os pedidos de oração, né? Nós temos... Está pedindo aqui pela nora da Fabiana, né? Oração para fazer uma cirurgia. Irmão Isaías está aqui. Ei, irmão Isaías, forte, abençoado, né? Glória a Deus por isso, graças a Deus. Muito bom, né, meus irmãos? E estamos orando pela irmã Lázara, estamos orando pela irmã Elvira Celestino, estamos orando pela irmã, a esposa do irmão Irineu, fugiu o nome agora?
A mãe Vani também está tratando a saúde dela. Eu estou orando e tem pessoas que estão orando pela irmã Ivani, irmã Lázara, enfim, as pessoas que têm necessidade. O irmão Orlando, pai, o pai do irmão Orlando que tem uma necessidade. Então nós agradecemos a Deus pela programação do trabalho. Quinta-feira estaremos aqui, se o Senhor permitir, às 8 horas da noite, ministrando a palavra de Deus. E se nós não tivermos o culto presencial, nós estaremos aqui às 7h30, domingo que vem, fazendo o nosso culto online, aqui, nosso culto ao vivo, né, para a glória do Senhor nosso Deus. Então quero convidar aqui o presbítero Daniel para fazer esta oração final, apresentando os aniversariantes, apresentando os enfermos, a programação do trabalho, e vamos encerrar já o trabalho. Oramos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça por todas as bênçãos, Senhor, por até aqui neste momento, Senhor, nos ter abençoado. Te louvamos, Senhor, por este culto, por essa palavra, que o Senhor continue sustentando a nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada aniversariante. Abençoa cada lar, cada família, o trabalho de cada um, Senhor, o sustento de cada casa, Pai. Continua nos guardando, continua nos abençoando, repreendendo todo o mal e nos dando vitória, Senhor, a cada dia. Continua conosco, Senhor, nos abençoando no poderoso nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu louvo a Deus por essa equipe maravilhosa que está aqui fazendo a obra. Você não pode estar aqui, mas o Senhor está te abençoando aí no seu lar também. Se isto não for amor, antes da bênção apostólica, vamos louvar a Deus, né? Com mais esse pedacinho, vamos dar a bênção apostólica para nós encerrarmos.